Seja bem-vinda, Kátia. A gente vai aguardar um pouquinho para ver o pessoal, para ver se o pessoal chega, tá bom? Fala, Júnior, tudo bom, mano? Aguarda só um pouquinho que eu vou pegar um pouco d'água. Esqueci de pegar água. Só um momento. Pronto, estamos de volta. Esperar só mais um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo. Eu acho que o tema é bem interessante. A proposta é usar de maneira metafórica o que está acontecendo no mundo com relação ao coronavírus, mas trazendo para o olhar das epidemias que não são contabilizadas de certa forma pela OMS, mas que está acontecendo e é uma questão mais subjetiva do que está acontecendo. Ó, eu prometo que daqui a 5 minutos estou começando, em respeito a vocês, tá bom? Mas só para dar só esse tempinho de tolerância. Então acho que vai ser um bate-papo bem interessante, bem construtivo. O que o Evangelho tem a nos dizer nesse tempo de muita coisa acontecendo. O som tá legal para vocês? Como é que tá o som de vocês? Paz, Carla. Ótimo, que bom. Daqui a pouquinho a gente está começando, tá legal? Paz, reverendo. Ah, que bom. Laura, Estela, tudo bom, meus amores? Que bom que vocês estão. Espero que vocês estejam se comportando. Aqui, ó.
Estela e Laura. Bom, pessoal, vamos começar nosso bate-papo. Se vocês quiserem interromper, quiserem falar, quiserem acenar, quiserem discordar, o ambiente é esse, tá bom? Eu vou explicar aqui a dinâmica do Repense. O Repense, ele nasceu a partir do anseio que se tinha da gente repensar algumas questões, que eu acho que é muito positivo. A gente não pode ter um pensamento dogmático. O que isso significa? A nossa maneira de pensar, ela precisa ser uma maneira de pensar fluida. A gente precisa estar aberto para o novo. A gente precisa estar aberto, como diz a dialética, e na dialética a gente vai ter a tese, a antítese e a síntese. Isso parece meio complicado. Apenas parece... Eita, ao contrário, né? Deu ruim. Isso parece meio complicado, dialética. Mas não é complicado não, porque a gente usa de maneira prática todos os dias. A gente tem uma visão sobre alguma coisa, que é a tese. E quando a gente vai conhecendo essa coisa, novas informações vão surgindo e que podem corroborar ou podem contrariar aquilo que eu estava pensando. E aí é a antítese ou a antitese. Quando há esse confronto, quando há essa superposição de uma com a outra, a gente, ao final de tudo, a gente tem a síntese, que de uma maneira bem povão seria síntese, mas é síntese. Então, a nossa maneira de pensar, ela precisa ser dessa forma, a partir da dialética, em que a gente olha para alguma coisa, naturalmente a gente vai partir de algum pressuposto, mas a gente não pode estar apaixonado por esse pressuposto, porque quando a gente se apaixona por um pressuposto, a gente acaba não aprendendo. Tem muita gente apaixonada pelos pressupostos, e por isso que acabam vivendo uma vida sem conhecer gente nova, ou desprezando gente que seria interessante dentro da relação, que agregaria valor, que agregaria capital pessoal, mas a pessoa ela vai com o pressuposto de que a pessoa não é legal. E aí não tem quem faça essa pessoa crer que essa pessoa é legal. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter passado por isso. Conheceu alguém, ou não chegou nem a conhecer alguém, viu uma pessoa próxima e por algum motivo você, mesmo sem conhecer a pessoa, você não gosta da pessoa. E aí depois que você conhece a pessoa, ou seja, você começa a ter contato com algumas informações que você não tinha, aquilo vai se transformando. No final de tudo, você acaba gostando da pessoa. E você fez com que... Você acabou se apropriando da dialética sem perceber. Em que você tinha uma tese que não gostava da pessoa. Quando você começou a caminhar próximo da pessoa, muita coisa acabou não se concretizando. É a antítese. E você foi conjugando a síntese e a antítese. E ao final de tudo... você tem uma síntese, e aí você vira amigo da pessoa. Esse é um exemplo bem fácil sobre o que a gente deve saber sobre, ou melhor, começar a entender o que é dialética. Mas o Repense é isso, é a gente repensar um monte de coisa. E hoje eu queria conversar com vocês o seguinte, o tema de hoje é um evangelho relevante para o tempo das epidemias. É uma provocação. Na verdade, o nosso bate-papo é uma provocação.
Epidemia é algo que acontece uma epidemia é uma doença que acometeu um determinado lugar, mas que ela não tem ramificações para muito longe. Pandemia é uma enfermidade que acomete todo mundo. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Entretanto, essa pandemia do coronavírus está sendo precedida de outras pandemias, só que a gente não presta atenção. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Fiquem à vontade para perguntar, questionar, discordar, tá bom? A primeira pandemia que a gente vive, que eu elenquei aqui, é a ansiedade. Alguém aí tem problema com ansiedade? Quem tem problema com ansiedade? As demandas do mundo, esse nosso mundo capitalista, em que a gente precisa estar produzindo sempre, estar dando respostas a todo instante. E eu não estou dizendo que esse modelo seja ruim. Eu também não estou dizendo que ele seja bom. Eu só estou dizendo que o capitalismo ele vai produzir, ainda mais esse capitalismo selvagem, ele vai produzir ansiedade. E aí a gente não consegue se relacionar com essa ansiedade. Eu imagino que seja impossível termos zero de ansiedade. Entretanto, tem gente que vive em ansiedade, vive nesse estado de ansiedade. E aí, esse é que é o problema. Esse estado permanente de ansiedade, ele vai roubar de nós toda a nossa energia. A ansiedade é um buraco negro em que suga para dentro de si toda a energia. E o interessante é que se a ansiedade ela roubasse a energia apenas da pessoa que está sendo acometida pela ansiedade, seria menos ruim. O problema é que a ansiedade ela vai acabar fazendo uma espiral para dentro de si, arrastando todas as pessoas que estão à volta do ansioso. O ansioso ele consegue deixar todo mundo ansioso à sua volta. E há um contágio da ansiedade. A ansiedade ela é altamente contagiosa. Pais ansiosos transmitem ansiedade para os seus filhos. Um chefe ansioso, ele vai transmitir ansiedade para todos os funcionários. Uma mãe ansiosa vai produzir ansiedade em seus filhos. Então a gente precisa entender que a ansiedade é um mal, é uma pandemia. Não é possível, pelo menos eu não consigo entender ainda um ambiente de ansiedade zero. Entretanto, a gente pode tomar consciência desse problema e, a partir daí, reconfigurar nossa vida de maneira que a gente lide com a ansiedade de maneira mais saudável ou de maneira menos tóxica. Não adianta a gente falar bem assim, a ansiedade é o mal do século. Ansiedade, eu estou muito ansioso. Não adianta. A questão toda é que a gente precisa, além de identificar o problema, trabalhar para que esse problema seja minimizado. Se não é possível acabar com esse problema de uma vez por todas, pelo menos a gente deve trabalhar para que ele seja domado, para que ele esteja sob controle. Eu imagino que depois do pecado,
tem uma porção de ansiedade no coração, na mente de todo ser humano. Porém, essa porção de ansiedade ela pode estar sob controle. E todas as vezes que essa ansiedade ela quer botar suas garras para fora, a gente tem a oportunidade de dar ordem, de trabalhar para que essa ansiedade ela esteja sob controle. O problema é que aquilo que deveria estar sob controle acaba estando sobre o controle, ou seja, no controle. Aquilo que deveria estar sob controle acaba estando no controle. E quando algum ente, não no sentido de ser humano, mas quando alguma energia, quando alguma coisa que não deveria estar no controle está no controle, eu acabo estando sob o controle dessa coisa. E eu deixo o protagonismo das atitudes para ser dominado por uma força e acabo me tornando refém dessa força. Quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca teve uma noite mal dormida por conta da ansiedade? E a ansiedade ela pode acabar nos levando a um quadro psicossomático, ou seja, um quadro de adoecimento no corpo. No corpo. Tem gente com problema de úlcera por conta da ansiedade. Tem gente com problema no estômago por conta da ansiedade. E aí a gente precisa entender de que forma a gente pode trabalhar isso e onde a gente deve buscar socorro para essa ansiedade. Até aí tudo bem, irmãos? Estão conseguindo acompanhar? O que vocês acham? É isso mesmo? O pastor Silfarne colocou um texto lá em Filipenses sobre não andar ansioso por coisa alguma. Não é fácil, não. É muito difícil. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. A segunda pandemia que a gente está vivendo é o cansaço. E uma coisa acaba estando intrinsecamente ligada à outra. Não são circunstâncias divorciadas. São circunstâncias que estão casadas. O cansaço físico e o esgotamento mental. Nós dormimos, mas já acordamos cansados. Perdemos a motivação. O trabalho acaba se tornando um fardo. A família ela acaba se tornando algo penoso. A relação com os filhos acaba sendo muito pesada, sacrificante. Quando a gente chega do trabalho, porque já saiu cansado, a gente chega do trabalho exausto e aí os nossos filhos estão esperando por nós e a gente não tem a sensibilidade e nem a energia para dar nada para eles além da nossa pior parte. E aí, aqueles que deveriam ser os privilegiados por ficarem com a nossa melhor parte, acabam ficando com a nossa pior parte. E aí a gente acaba não tendo paciência para uma DR, porque a esposa quer falar, a esposa ela quer botar para fora as suas dores, quer dizer como foi seu dia. Muitas vezes a esposa também trabalha e lá no trabalho o dia não foi fácil e a gente acaba não tendo paciência. E o cansaço ele vai nos levando para uma vida, e aqui vai um neologismo, ou seja, uma palavra nova, porque eu imagino que essa palavra ela não exista, mas a gente acaba e vai se tornando ensimesmados, né? A gente vai cada vez mais olhando para dentro de si e quando a gente tem alguma oportunidade que não seja trabalho, a gente olha só para dentro de si e não olha para as circunstâncias ou para as pessoas que estão à nossa volta.
O cansaço, ele faz com que a gente não olhe para o nosso próximo. O cansaço faz com que a gente olhe para dentro de si mesmo e tão somente para dentro de si, e as necessidades da esposa muitas vezes ficam em terceiro, quarto, quinto lugar, e as necessidades dos filhos sequer são consideradas, porque na verdade coisa de criança é meramente besteira. Triste isso, né? Mas a gente está vivendo assim. E esse mal não é um mal apenas do Rio de Janeiro, não é um mal apenas do Brasil, não é um mal apenas das Américas, é um mal do mundo, esse cansaço que a gente está vivendo, porque a gente está gastando energia onde nós não deveríamos gastar energia e a energia cobra o seu preço. Nós não somos uma fonte inesgotável de energia renovável, nós somos uma produção de energia extinguível, ou seja, chega uma hora que acaba. No outro dia a gente pode tentar renovar essa energia, mas o pior de tudo é que uma vida cansada faz com que a gente deixe de viver, irmãos, para apenas existir. O cansaço faz com que a gente perca a pulsão de vida, faz com que a gente perca o colorido emocional da relação, faz com que a gente perca a vontade de ser uma pessoa melhor, para que a gente opere apenas no campo da existência do ser. Ou seja, eu preciso funcionar. No cansaço, a gente deixa de viver para apenas funcionar. E tudo aquilo que apenas funciona, apenas existe e não vive. A vida, ela é muito mais complexa do que a mera função, o mero funcionamento. A vida tem a capacidade de gerar mais vida. O nosso trabalho deveria ser um trabalho de produção de vida. Eu não sei qual é o trabalho que você faz, eu não sei o que você faz, eu não sei se você estuda, eu não sei quais são as funções que você opera, mas quando a gente está com vida e quando a gente está cheio de energia de vida, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz gera vida e vai gerando vida e gera vida. Então, irmãos, a gente precisa parar um pouco, porque quando a gente não para, Deus para a gente. Quem é que já não teve a oportunidade de viver essa experiência, de estar funcionando num nível alucinante e Deus vem, intervém e fala, para. É complicado, é muito difícil, mas nós estamos vivendo essa pandemia do cansaço. Uma outra pandemia que nós estamos vivendo, só um minuto que eu não posso me perder um tempo. Uma outra pandemia que a gente está vivendo é a ditadura da felicidade. É a ditadura da felicidade. Nesse mundo das redes sociais, parece que é proibido estar triste ou proibido viver momentos de infelicidade. E aí, a gente coloca a felicidade como um lugar onde a gente chega, a gente coloca a felicidade como um lugar onde a gente vai chegar lá e a gente se torna, volto a repetir, a coisa está intrinsecamente ligada. A gente acaba ficando ansioso porque a gente não consegue viver a vida que a gente gostaria de viver, que a gente está vendo no Instagram do outro, no Facebook do outro. A gente quer aquela vida da foto perfeita, toda mexida no Photoshop, toda alterada, cheia de filtro. A gente quer sair da vida real para a vida virtual, que é apenas o potencial de alguma coisa. O virtual é apenas uma potência, é apenas uma vida latente, uma vida que é uma possibilidade, mas acaba não se tornando e não se concretizando como
como possibilidade. Então, essa vida que é uma possibilidade, essa vida que é uma vida virtual e que a gente procura essa felicidade a todo custo, vai gerando em nós mais ansiedade e vai causando em nós um cansaço muito maior. E os desdobramentos são esses que eu já compartilhei aqui com os irmãos. É muito complicado, irmãos. Quando a felicidade ela se torna um lugar que a gente almeja chegar, a gente acaba se tornando adoradores de uma grande utopia. Essa felicidade ela é utópica, ela não existe. Essa felicidade ela é pregada apenas em redes sociais. E aí a gente não consegue lidar com a dor, não consegue perceber o outro, a gente não tem um olhar para o próximo, a gente acaba, volto a dizer, tendo essa vida ensimesmada e a gente vai se tornando cada vez mais egoísta, porque o que importa é ser feliz. Ou alguém aqui, ou foi apenas eu que já ouvi essa palavra, o que importa é ser feliz. Não existe palavra mais egoísta do que essa. O que importa é ser feliz. Isso significa que se aquilo que produz mal ao outro me traz felicidade, eu desconsidero aquilo que faz mal ao outro e vou em busca da minha própria felicidade. É por isso que os casamentos eles estão quebrando, eles estão ruindo. As pessoas elas estão muito almáticas. Elas querem sentir a todo tempo, a todo instante. Nas igrejas as pessoas querem sentir. O culto, ele... Perfeito, Epicuro tratava sobre isso, sim. E eu imagino, Júnior, que isso daí é a questão da graça comum. Felicidade não é um lugar onde a gente chega, mas é como a gente caminha dentro dessa jornada, dessa estrada chamada vida. E dentro dessa estrada chamada vida, quando a gente tem um olhar lá na frente, a gente corre o risco de não considerarmos as pessoas que estão à margem da estrada da nossa existência. Então tem um monte de gente à margem da estrada da nossa existência, mas o nosso olhar está lá na frente, o nosso olhar ele está num arco-íris, no final do arco-íris, e esse arco-íris não chega nunca, porque o arco-íris na verdade ele é um fenômeno causado pela refração, pela decantação da luz do sol em gotículas de água, e à medida que a gente vai chegando perto dele, ele nunca está lá, porque ele é apenas um fenômeno de luz que se compõe em várias cores, e quanto mais a gente chega, mais ele se distancia da gente. E é exatamente isso a felicidade. Quando a gente pensa que está chegando porque a gente conseguiu algum bem, na verdade, esse bem, ele se demonstra, ele revela-se para nós como algo vazio de trazer algum tipo de contentamento para nós, de dar felicidade, e aí a gente vai de bem em bem, a gente vai de conquista em conquista, tentando trazer para nós essa felicidade, e as pessoas que estão na periferia, as pessoas que estão à margem dessa estrada da vida, dessa estrada da existência, elas acabam sendo privadas do nosso olhar e a gente vai desprezando pessoas tão preciosas que estão à nossa volta. Triste isso demais. E a gente precisa entender que felicidade não é onde se chega, mas é como se caminha. É a maneira como a gente caminha. É como a gente traz pessoas que são importantes para caminhar junto de nós. Como a gente muitas vezes desacelera a jornada para a gente ter amor pelo outro que não caminha na mesma velocidade, para que em amor a gente desacelere para que o outro tenha alguma chance de nos acompanhar, e nessa troca a gente vai tendo essa relação que aponta para a felicidade.
Só que não dá para ser feliz todo o tempo. Felicidade em todo o tempo é patologia. Só consegue ser feliz todo o tempo e o tempo todo quem está doente. Isso é impossível. Nesse mundo caído, nessa estrutura pecaminosa, quando a pessoa ela está feliz o tempo todo, significa que essa pessoa ela passa por algum tipo de patologia. E aí, quando vem a dor, essa que é a questão maravilhosa. Quando a gente está bem e vem a dor, a gente precisa tentar discernir no meio da dor algum tipo de lição para que a partir dessa dor que nos ensina, a gente traga para nós algum tipo de coisa que vai agregar para que a gente fique maior, mais maduro e para que a gente possa ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E aí as pessoas acabam se tornando, ou melhor, tornando a felicidade como um ídolo, como um Deus. A pessoa, ela acorda pensando na felicidade, ela come pensando na felicidade, ela se relaciona com os filhos pensando na felicidade e ela vai dormir pensando na felicidade. Como é que isso se chama? Ídolo. É um Deus. Então a felicidade ela não é um fim, ela é um meio como a gente caminha, como a gente vai caminhando. Ô Cauã, bênção, querido. Bom te ter aqui. Hoje está internacional, né? A gente tem o Cauã de Portugal, a gente tem o Júnior da Escócia. Muito bom. Aqui, ó, não procurem a felicidade. Quanto mais a procura, mais erra. A felicidade não pode ser perseguida. Acontece como efeito colateral da dedicação à causa maior. É verdade, a felicidade, quando ela se torna um fim, ela gera inimigos nesse ambiente do hedonismo, em que o seu Deus é o próprio umbigo e a gente não leva em consideração as pessoas que estão à nossa volta. Triste demais isso. Até aqui os irmãos estão conseguindo acompanhar? Isso é uma ditadura, tá, irmãos? Existe a ditadura da felicidade, em que as pessoas elas não podem passar por momentos de frustração, de dissabor, de dor. Isso é uma ditadura. E quando a gente entra dentro dessa ditadura, a gente está frito. Está ruim demais. Uma outra pandemia aí que a gente precisa conversar com muita seriedade é o suicídio. Infelizmente, o suicídio tem aumentado muito. E a gente precisa conversar de maneira séria sobre isso. Suicida. Ele não quer morrer. O suicida, ele quer parar de sentir dor. Só que para ele, a existência não consegue se desvencilhar da dor. E na cabeça do suicida, a única maneira de acabar com a dor é acabar com a própria existência. Mas a gente precisa conversar sobre isso de maneira muito clara. A gente precisa pensar sobre isso. E como eu disse para os irmãos, a coisa está intrinsecamente ligada, porque aquele que procura a própria felicidade, ele vai deixar pela margem da estrada da vida um monte de gente no caminho, porque ele não foi capaz de olhar para as dores e para as pessoas que estão à sua volta. Às vezes o suicida precisa apenas de alguém que se importe com ele, alguém para compartilhar a dor. O Evangelho ele não nos torna superiores a ninguém. O Evangelho ele nos torna responsáveis pelas pessoas. Aquela pergunta que Deus fez a Caim, onde está teu irmão, e que não teve resposta, no Evangelho tem resposta. Entende, irmãos? Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. No Evangelho, quando Deus pergunta para mim, onde está fulano de tal? Onde está o teu irmão? A partir dessa pergunta de Deus, ele não quer uma resposta minha para ele. Ele quer uma resposta minha para o irmão. Porque quando Deus nos pergunta, não é para se informar. Porque uma
Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onisciência. Deus sabe de tudo, e sabe de tudo em todo tempo e todo espaço. Deus sabe de tudo no passado, Deus sabe de tudo no presente, Deus sabe de tudo no futuro. Então, quando Deus faz uma pergunta, Ele não faz uma pergunta para se informar. Ele faz uma pergunta para nos informar de algo onde a gente está dando mole, onde a gente está dando bobeira. Então, quando Deus pergunta onde está o teu irmão, não é para eu dar essa resposta para Deus, é para eu dar a resposta para o irmão. Porque está acontecendo alguma coisa com o irmão e eu preciso ser a resposta para esse irmão que está padecendo necessidade ou está padecendo alguma dor, está com alguma angústia. Quantos aqui já passaram já por essa experiência de estar em casa e de repente Deus vai e fala com você, o Espírito Santo te lembra alguém, você vai e liga para a pessoa e a pessoa está passando por sérias dificuldades? Não é Deus querendo se informar da pessoa, porque Deus sabe que a pessoa está passando dificuldade. Na verdade, Deus pergunta para que a gente seja a resposta para as perguntas que a pessoa, que esse irmão está tendo e está fazendo a ele. Então a gente precisa ter um pouco mais de carinho, de alteridade. O nosso olhar ele precisa ser um olhar de amor e de misericórdia. Ah, mas a pessoa ela tentou se matar e não conseguiu. Assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro, que nós temos um preconceito muito grande para as pessoas que tentam tirar sua própria vida. Primeiro, a gente imagina que quem quer tirar a sua própria vida é um fraco. Isso não é verdade. Porque eu imagino que para alguém tentar tirar a sua própria vida é uma pessoa disposta a qualquer coisa. Só que ela está confusa e se ela utilizar essa energia para tentar sair dessa situação, a possibilidade dela conseguir é muito grande, só que ela não consegue sozinha. Então a pessoa que está tentando tirar a sua própria vida, ela não é uma fraca, não é uma pessoa fraca. Segundo lugar, quem quer se matar, se mata, não tenta. Isso também é uma outra mentira do inferno. Isso não é verdade. Tem pessoas que tentam uma, tentam duas, tentam três, tentam quatro, tentam 10 vezes e não conseguem. Na 11ª vai lá e consegue. Então a gente precisa estar muito claro esses sinais que esses irmãos estão dando, em que essas pessoas elas estão dando para nós. Ah, tá. Comentários do tipo, olha o que a Ju tá falando. Comentários do tipo, se quisesse se matar mesmo, teria feito. Então, é verdade, Ju. Há um equívoco aí. Há um equívoco aí. Tem gente que tenta várias vezes e só vai conseguir depois de muitas tentativas. Então, gente, irmãos, se a pessoa tentou, a gente não tem de estar ali para julgar o irmão, a gente não está ali para mostrar o dedo para esse irmão, a gente está ali para abraçar esse irmão, para abraçar essa pessoa, para estar junto dessa pessoa. Porque a quantidade de pessoas que estão se matando dentro da igreja, não dentro, né? Vocês entenderam, né? Não dentro do espaço físico, mas na condição de estar frequentando uma igreja é muito grande. E a quantidade de gente, de líderes que estão se matando, de pastores, é uma coisa absurda. Geralmente, o suicídio é um caminho solitário. A Fernanda colocou aqui, a família da pessoa suicida também são muito estigmatizadas, né? Pelo fato de culpá-los por não ter percebido ou não ter ajudado. É verdade, o suicídio é muito cruel, porque é um processo que acaba com a vida daquele que foi, mas acaba com a vida daqueles que permaneceram ali no entorno, porque a culpa é muito grande. Então, o que a gente precisa fazer é estarmos bem atentos, bem atentos. Deixa eu também falar uma outra coisa. A Bíblia não fala a respeito de absolutamente nada. A Bíblia não legisla sobre suicídio. Entende? A Bíblia ela não legisla sobre suicídio. Suicídio é mistério. O suicídio é entre o suicida e Deus. O que a gente precisa fazer é a todo instante estar demovendo ou tentar demover a pessoa dessas tentativas. Entende, irmãos? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer um contraponto? Quer discordar?
A outra pandemia que a gente está vivendo é a pandemia da depressão. E da mesma maneira, né, se existe um preconceito com relação ao suicídio, também existe um preconceito com relação à depressão. Aqui o Júnior está colocando, concordo, é um caminho solitário no que tange ao indivíduo, mas o fator social deve ser observado, certo? Sempre, sempre. Durkheim, ele vai falar que o suicídio, ele é um evento, eu esqueci o termo agora, ele é não é evento nem ato social, mas é uma ação social. O suicídio, não é ação, mas é um fenômeno social. Então, tudo deve ser levado em consideração. E aí é uma bênção, uma das conquistas da psicologia social é levar em consideração o entorno do indivíduo, a anomia. Assim, o Durkheim, ele é um pouco cruel, porque ele vai dizer que até um certo momento é normal, enxergando a sociedade como um corpo, o crime é normal até um certo momento, mas passou daí vai para a anomia. Mas nós que vivemos a partir do Evangelho, não temos essa visão de Durkheim. Nós temos uma visão diferenciada de que ninguém deve se perder. Então, o caminho do suicídio é um caminho solitário, porque a pessoa, via de regra, é claro que dentro das ciências humanas a gente pode entender que tem as suas exceções, mas geralmente a pessoa se sente muito sozinha. Lazário, pastor, pode falar um pouco mais sobre a Bíblia não legislar sobre suicídio? Sim. A Bíblia ela não legisla sobre suicídio. O suicida ele vai para onde? Não sei. E aí a gente pode entrar em algumas questões como, mas a Bíblia diz que o homicida não herdará o reino dos céus. Mas veja bem, se a Bíblia ela quisesse falar, e o homicida, o suicida, ele é um homicida porque mata a si mesmo. A coisa, ela não é bem assim não, tá, irmãos? Desde que o mundo é mundo, o suicídio é uma questão existente. Desde que o pecado entrou no mundo, o suicídio é algo existente. Então, se a Bíblia ela quisesse falar alguma coisa no Antigo Testamento ou mais recentemente no Novo Testamento sobre o suicídio, ela teria falado. Quando a pessoa diz assim, os suicidas não herdarão o reino dos céus, esse verso ele não existe na Bíblia. Ele não existe. Mas para onde vai, pastor? Eu não sei. E ninguém sabe. E pelo fato de ninguém saber para onde essa pessoa vai, a gente deve tentar, de todas as formas possíveis e imaginárias, demover a pessoa da ideia do suicídio. Então, para mim, o suicídio é algo de foro, a questão de para onde a pessoa vai é algo de foro exclusivo de Deus. Entende? Eu não sei se fui claro, Lazário. Tá? Mas a Bíblia ela não legisla, a Bíblia ela não fala sobre isso. E aquilo que a Bíblia não fala sobre isso, eu não posso falar. Aquilo que a Bíblia fala sobre isso, a pessoa ela não pode criar um dogma. Eu não estou dizendo que a pessoa vai para o céu e nem para o inferno. A única coisa que eu posso dizer é a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, eu não falo também. Amém? Pô, tá legal aqui, hein? Falamos já sobre o Durkheim, muito bom. Esgotamos, não tem como esgotar isso, né? Mas podemos prosseguir para o próximo? Irmãos, quiserem fazer pergunta, estamos aí, tá? A gente já falou sobre ansiedade, sobre cansaço, sobre a ditadura da felicidade, sobre suicídio. Agora a gente vai falar sobre depressão. A depressão também ela é uma questão muito séria porque, principalmente nos meios evangélicos, ou melhor, no meio evangélico, tratava-se as pessoas com muito preconceito. Primeiro porque durante muito tempo a psicologia ela não era bem vista dentro dos evangélicos, né? Porque a gente, ou melhor, esse movimento evangélico ele acabou se apropriando de uma teologia que diz
que doença é coisa do diabo. Não, doença é coisa de gente. Você nunca vai ver um poste doente, cara. Entende? Doença é coisa de gente. E quem diz que doença é do diabo e a gente precisa determinar o nome de Jesus, e se não for embora é falta de fé, a maioria das pessoas que fazem dessa forma, quando ficam doentes, procuram um médico. Então, ainda mais as doenças, as enfermidades da alma, que as pessoas chamavam de frescura. A gente precisa também rever a nossa concepção acerca da depressão. Depressão não é frescura, depressão não é falta de fé, depressão é uma enfermidade, como qualquer outra, que tem seus fatores orgânicos, tem seus fatores fisiológicos, inclusive. Então, irmãos, a gente precisa desligar um pouco dessa roda frenética que nos faz trabalhar e nos faz produzir sempre. A gente precisa voltar para a contemplação. Ontem eu tive a honra, o privilégio de contemplar o pôr do sol. É lindo demais. Ainda mais na estação onde a gente está, que é o outono, que é a transição do verão para o inverno. A gente tem uns finais de tarde sem umidade, sem nebulosidade. Então, o céu está muito azul e muito estrelado. Então, a gente tem como ver a assinatura do Altíssimo na criação, um pôr do sol, uma coisa maravilhosa, fantástica. A gente precisa voltar para isso. A gente não se encanta mais com a natureza. Aqui onde eu moro, tem umas garças. De vez em quando eu fico aqui olhando para as garças, a beleza da garça, a graça da garça. Infelizmente eu não moro aqui na Lagoa, eu não moro na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu moro aqui num lugar onde tem um manancial, um ribeiro, infelizmente poluído, mas é um manancial e popularmente conhecido como valão. Mas eu acho lindo a garça no meio da sujeira, ela consegue se manter branca, limpa. Isso me fascina, isso me encanta. O sorriso de uma criança, as árvores bailando ao vento, o som das folhas. A gente perdeu a capacidade de se encantar dessas coisas. Assim, a gente tá perdendo o senso de propósito, irmãos. A gente tá longe. Mas porque a gente está se permitindo amassar. Nós estamos sendo amassados pelas demandas. E Deus tem que ter misericórdia de nós, mas nós precisamos fazer também a nossa parte. A gente precisa parar de se auto-vitimizar. A auto-vitimização, isso não vem de Deus, não. Nós somos os protagonistas da nossa história. É a partir daí que a gente vai. Até quando a gente vai ficar se lamentando por coisas que a gente não consegue mudar? Mas tem um monte de coisa que a gente pode mudar e a gente não faz nada para mudar, porque o nosso olhar ele está justamente naquilo que a gente não pode. E a gente acaba gastando com aquilo que a gente não pode e a gente não tem energia para fazer as mudanças que a gente pode. Tira o seu olho, a tua energia, a tua preocupação daquilo que você não pode, porque não pode. Entrega aquilo que você não pode para Deus e começa a trabalhar naquilo que você pode. E aí nós teremos de volta o nosso senso de propósito. Eu me lembro que no ano de 2016 foi um ano muito difícil para todos nós, mas no meu caso, que eu sou funcionário público, o salário não é lá essas coisas, mas tinha previsibilidade. Então, eu me lembro do meu pai, na sua limitação, ele falar para mim, olha, tente ser funcionário público de qualquer jeito, porque pinga, mas não falta, é um reloginho, não atrasa. O ano de 2016 atrasou, irmãos. Você imagina só todo esse paradigma na minha cabeça.
de que não atrasa, de que tinha de ser, de que coisa e tal, eu acabei experimentando o início de uma depressão. Só quem passou por isso é que sabe o quão sério que é. O que me livrou disso foi o senso de propósito. Foi eu perceber quem eu era em Deus. Primeiro, perceber quem Deus era em mim. E depois, perceber quem eu era em Deus. Foi que deu força. Pare de gastar energia com aquilo que você não pode. E comece a transformar aquilo que você pode. Amém? A outra... E para encerrar, outra pandemia que a gente está vivendo é o consumo tecnológico exacerbado. A gente não fica sem telefone. A gente não fica. Tem gente que não fuma maconha, mas é viciada em rede social. A Thaís, falando, eu sei que a depressão tem uma questão física, mas será que também a depressão ocorre porque em algum momento deixamos de confiar em Deus? Na Bíblia temos o exemplo de Elias, mas o Elias estava passando por uma questão de cansaço fisiológico também, tá? Na verdade, a depressão ela é um conjunto de fatores. A gente não pode isolar, entende? A gente não pode falar, é isso. A gente deve ter um olhar holístico, ou seja, um olhar do todo, porque a depressão costuma ser multifatorial. E Elias estava cansado, provavelmente diante de todo o estresse que viveu, a imunidade deveria estar baixa. É por isso que o anjo diz para ele, come, bebe, dorme, ele precisava descansar, ele precisava se alimentar, já estava sem se alimentar há algum tempo. Então, assim, talvez eu esteja cometendo aqui um dos equívocos de dizer a palavra nunca. Eu geralmente não digo a palavra nunca, ainda mais em público. Mas, assim, eu não vou falar a palavra nunca não, tá? Mas eu não consigo enxergar depressão como falta de Deus, tá? Nem deixar de confiar em Deus. Para mim é algo multifatorial, que também pode ser atravessado por isso, por uma crise de fé. Mas não apenas isso, entende? Não apenas isso. A depressão ela precisa ser vista com um olhar multidisciplinar, tá certo? A questão do consumo tecnológico, a gente não tem precedentes para isso, tá, irmãos? As ciências humanas estão se debruçando sobre esse tema e a gente não sabe onde a gente pode chegar. Tudo que a gente cria nos recria. Tudo que a gente cria nos recria. Ou seja, nós criamos a tecnologia e a tecnologia recriou a nossa forma de se relacionar com o outro. Não há nenhum problema nisso porque isso aponta para um caminho de evolução. O problema é quando isso acaba se tornando maior do que a nossa capacidade de gerenciar o nosso tempo e as nossas relações. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia continua dizendo que você pode observar de tudo, ver de tudo e reter o que é bom. Você pode estar em todos os ambientes, mas não se deixar dominar por coisa alguma. A dominação ela é pecado. Se você é viciado em café, isso é pecado. Se você é viciado em Coca-Cola, isso é pecado. Se você é viciado em telefone, isso é pecado. É diferente. Como é que eu sei que a diferença do vício para o gosto? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente consegue viver sem essa coisa. Ou melhor, quando a gente está sem essa coisa que a gente gosta, isso não afeta as nossas relações. Mas quando a gente está viciado em alguma coisa, a gente fica sem essa coisa, a falta dessa coisa da qual a gente está viciado vai afetar todas as nossas relações. Tem gente que está dentro do carro, já está na metade do trabalho, já esqueci o telefone, e o trabalho dele não depende do telefone. Essa pessoa ela volta porque não consegue ficar sem telefone. Está pegando. Alguma coisa está pegando.
A tecnologia é algo maravilhoso, irmãos, sendo usado de maneira positiva. Usar de maneira negativa é uma desgraça. A corrupção das melhores coisas produzem as piores coisas. Não há nada pior do que algo bom sendo utilizado de maneira errada. Nada pior. Não há nada pior do que o bem corrompido. Nada pior. Só que a tecnologia é uma realidade, e essa tecnologia como realidade a gente precisa coexistir nesse mundo, só que a gente precisa assumir o protagonismo. Enquanto o telefone, enquanto o smartphone, enquanto a internet estiver mandando em nós, nós seremos levados de um vento, de um lugar para o outro, sem nenhuma sustentabilidade, sem nenhuma base. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós já estamos chegando no final. Eu quero deixar esse tempinho aqui. Se por acaso cair, é porque eu excedi o tempo e eu não sei onde é que eu vejo o tempo. Deixa eu ver aqui se é certo. Não, não é aqui não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós falamos sobre muitas coisas. Você, inclusive, pode discordar. A partir da discordância, das tensões, é que a gente cresce. Sem nenhuma dificuldade. Eu não sou o dono da verdade. Na verdade, eu estou aqui apenas para tentar provocar um pouco os irmãos. Já que não tem nenhuma pergunta, qual é a solução para isso tudo aqui, pastor? A solução é o Evangelho. O Evangelho do Reino é boa nova. E que boa nova é essa? É a boa nova do Reino. E que boa nova do Reino é essa? Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens seus pecados. E Deus nos fez ministros dessa mensagem da reconciliação. E na cruz, os nossos problemas são resolvidos. Poderia dar alguns exemplos para lidar com ansiedade em desequilíbrio? A primeira coisa que a gente deve fazer é parar. A primeira coisa. Irmão, tá ansioso? Para. Se por acaso a live ela cair, eu volto novamente, tá bom? Eu não quero deixar nenhuma, eu não posso assim deixar nada em aberto. A gente vai fechar, a gente não vai esgotar, mas dá o mínimo de fechamento, combinado? Se cair, a gente volta de novo, tudo bem? A primeira coisa que a gente deve fazer é parar. Continuar é tenso demais. E a segunda coisa é desacelerar, é procurar esse gatilho da ansiedade. A ansiedade ela possui gatilhos. E a gente deve, em o nome de Jesus, procurar esses gatilhos. Mas se a gente não conseguiu por si só procurar esse gatilho, procure a ajuda de alguém, procure a ajuda de um profissional, procure a ajuda de um psicólogo. Ele está aí para te ajudar com essas questões. Mas a primeira coisa que a gente faz é parar. Não dá para a gente continuar na correria e tentando lidar com a ansiedade, porque provavelmente essa ansiedade foi provocada por essa correria. A segunda coisa é tentar procurar esse gatilho. E se a gente não conseguir, procurar a ajuda de um profissional, tá? A Carla está perguntando, pastor, uma criança de 4 anos pode sentir ansiedade? Sim. Sim. Nós estamos observando que as crianças estão sendo vítimas dessa ansiedade absurda. Então, é necessário que a gente esteja com um olhar muito atento para os nossos filhos, para ver como ele está se comportando, porque a ansiedade ela vai deixar alguns sinais dentro da relação, você vai observar isso, você consegue observar uma criança ansiosa, então é muito importante que o olhar ele seja muito apurado e, mais do que isso, aos pais aqui. Olha só, eu tô com 30 segundos para acabar aqui a live, tá bom? Eu retorno. Refaçam as perguntas, tá? Eu já retorno.
Vamos continuar, Ellen. Esperar o povo que estava lá. Vamos esperar o povo. Quem é que fez a pergunta da criança? Se a criança pode ter ansiedade? Porque se já estiver aqui, a gente já vai embora. Onde é que tá? Eu acho que foi você, Carla, que perguntou sobre a ansiedade da criança de 4 anos. Bom, vamos lá. Ah, sim, ótimo. Então, assim, Carla, a criança ela pode experimentar sim, tá? Na verdade, infelizmente, nos tempos que a gente está vivendo, é muito comum que as crianças experimentem ansiedade. Sabe qual é o maior problema? O maior problema é que os adultos geralmente acabam lidando com problemas que a criança enfrenta e com as crises que a criança enfrenta como frescura. Se você está percebendo que a criança está no nível de ansiedade que está afetando a sua vida, a vida dela, se você percebe que há esse nível de sofrimento, precisa procurar uma ajuda. Tá? Nós temos aqui psicólogos que são ótimos psicólogos e que lidam com criança, que atendem criança. A Fernanda aqui, que está aqui na live, ela atende criança. Então, a gente não pode lidar com problemas da criança como algo secundário ou como algo sem importância. Como se as crises apenas do adulto tivessem importância e as crises da criança não tivessem importância. Isso é um equívoco. Na verdade, é a parte mais importante para a sedimentação desse indivíduo para a vida adulta. Então, essa criança interior, ela vai berrar em algum momento da sua vida adulta. Mas como você falou algum momento, a ansiedade também é aprendida, principalmente... Sim, os pais passam, ou melhor, os pais podem passar ansiedade para os filhos. Irmãos, olha só, existe algo que transcende o verbal. A criança ela é afetada por um casamento ruim dos pais, ainda que esses pais não tenham, em momento algum, discutido na frente dessas crianças. Porque é algo que transcende a oralidade. É algo muito mais do que isso. Então a gente precisa entender que os problemas que as crianças enfrentam, as crises, precisam ser levadas em consideração. E precisa, assim, a ajuda de um profissional. Eu não negocio isso. Eu acho que a criança está passando por alguma dificuldade, é ali que precisa haver um investimento maior. Porque se o adulto que é o adulto tem dificuldade de verbalizar aquilo que ele está sentindo muitas vezes por conta de muitas coisas que acontecem, imagina a criança. Então a criança, nós precisamos levar em consideração o sofrimento infantil, sim. Não é frescura, não é coisa pequena, e se essa criança ela não for tratada, ela se tornará um adulto disfuncional. E essa criança interior vai ficar gritando dentro dela porque não teve um acolhimento e não teve um tratamento apropriado lá atrás. A Fernanda dizendo, a criança é especialista em perceber e ignorante em interpretar. Elas são esponjinhas. Esponjinha de tudo está à sua volta. Ou seja, a criança, ela percebe, mas ela não consegue fazer a síntese. Ou melhor, ela faz a síntese, muitas vezes, de maneira equivocada. A criança, ela absorve, mas ela não consegue discernir. Então, isso é complicado demais. Tá?
que eu falei para fazer depois. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Ah, tá. A pergunta foi, pastor, esse tempo de pandemia, de isolamento social, pode fazer com que muitas pessoas se tornem ainda mais viciadas em tecnologia? Sim. Sabe qual é a grande crise, irmãos? É o seguinte, nós estamos vivendo uma pandemia. Isso é muito ruim, mas a gente precisa entender que toda situação ruim nos dá uma oportunidade de vivermos algo bom, de aprendermos alguma coisa. Se nós estamos num momento de isolamento social, é para a gente estar junto. É a oportunidade que a gente tem de estar com outros, de pai estar com o filho, de filho estar com o pai, de marido estar com a esposa, de esposa estar com o marido. Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas pegam isso aqui, ó, dentro de casa e continuam levando a rotina que levavam antes de ausência paterna e ausência materna. Aí a gente coloca a criança em frente à televisão, quem dera, né? Agora não é mais a televisão. A gente coloca a criança diante de um negócio desse aqui e a gente não leva em consideração que nós poderíamos estar fazendo algo assim maravilhoso. Mas sabe qual é a grande questão? De verdade, tá? Vou mandar um papo reto, sem curva. Papo reto, sem curva. De graça. Nós não queremos ter trabalho e entreter nossos filhos de maneira saudável dá trabalho. Eu preciso, aqui em casa, aqui, jogos de tabuleiro, e muitas brincadeiras que a gente inventa, desafios que a gente inventa aqui em casa. Então a gente precisa entender que nós estamos tendo uma oportunidade única de marcarmos a nossa família de maneira positiva, mas a gente está criando abismos dentro da nossa própria casa. O Júnior falou que o problema da pandemia ele é multidisciplinar. Exatamente. Se a gente for olhar apenas com o olhar da psicologia, nós teremos uma percepção. Se a gente for olhar apenas com o olhar da medicina, nós teremos uma outra percepção. Se a gente olhar com o olhar da história, nós teremos uma outra percepção. Se nós olharmos com o olhar da antropologia, nós teremos uma outra percepção. E se nós olharmos com o olhar da teologia, uma outra percepção. Então, o ideal é que nós tenhamos a sobriedade de interpretar tudo isso que a gente está passando com o olhar do evangelho, do reino. E a partir daí, a antropologia, a psicologia, a história, a filosofia são ferramentas que podem agregar. Mas o valor maior é o evangelho do reino, que é a mensagem da reconciliação do Pai com a sua criação, que não apenas é uma criação, mas somos seus filhos. Ah, que papo bom, hein? Muito legal. Amigos, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, tá bom? Para mim foi muito legal mesmo, tá? Eu acho que a gente deve fazer isso mais vezes. Eu quero ter outros amigos aqui. Eu quero aqui me explicar o seguinte. Eu botei a arte hoje à tarde, porque o meu trabalho, por conta da pandemia, deixou de ser um trabalho previsível. Muitas vezes eu descubro que vou trabalhar no dia, então já desmarquei algumas lives já anteriormente, e essa sim foi de supetão, tá? Então fiquem atentos, tá bom? Às vezes eu falo, faltando 2 horas, ó, vou entrar, vou aproveitar a oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá? Foi muito legal mesmo, acho que esse ambiente é um ambiente legal para a gente poder refletir e repensar muitas coisas, tá bom? Vamos orar junto? Pedir a Deus sua misericórdia e graça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Deus está aqui junto desses irmãos. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e graça para que a gente lide com esse desafio que está diante de nós. Só o Senhor mesmo, Pai. Nos ajude a sermos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, a fim de que também sejamos sensíveis às pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom demais, tá? Muito bom esse bate-papo. Eu sinto como se vocês estivessem aqui na sala da minha casa.
E eu espero que a percepção de vocês também tenha sido essa, de eu poder estar dentro da sala de vocês também, tá? Deus os abençoe, foi muito bom e até a próxima. Beijão no coração. E ó, Deus é por nós iremos passar por tudo isso. Fiquem na paz.